Minha amiga e meu amigo, toda vez que eu vejo e ouço ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do governo Lula, a banda podre da imprensa, a banda podre da classe política, sobretudo de esquerda, e alguns segmentos da sociedade se hermanar, se juntar, para dar a sustentação à falsa narrativa de tentativa de golpe, eu fico me perguntando, será que essa gente acredita mesmo nessa história que eles contam? Por que eu falo isso? O que se viu em Brasília no 8 de janeiro de 2023 foi uma desordem, uma balbúrdia. Reprovável, sim. Nunca uma tentativa de golpe de Estado. Não foi. Para ser um golpe de Estado é preciso ter um objetivo claro, é preciso ter uma liderança, é preciso ter um exército por trás, é preciso ter um grupo que financie o movimento. A própria Polícia Federal falou que o movimento não tinha financiadores. Como que alguém vai dar um golpe de Estado no início do mês de janeiro, em que há um recesso parlamentar, em pleno domingo, em que não há nenhuma autoridade, em tese, não há nenhuma autoridade em Brasília? Como pode se dar um golpe com velhinhas, com bíblias, com bandeiras, sentado em cadeira de praia na porta dos quartéis? Isso é narrativa completamente sem sentido. O fato é que, minha amiga e meu amigo, é com base nessas narrativas que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encarregado desse inquérito, processou mais de 1.000 pessoas, sendo que centenas delas já foram condenadas, e com penas absurdas. Absurdas. Penas que não se vê para quem tira a vida do outro, para quem comercializa entorpecente. É uma verdadeira vingança estatal. A loucura. E momentaneamente, com base, momentaneamente, em virtude de certas decisões em torno desses julgamentos e esse inquérito, transformaram a nossa mais nobre corte, o Supremo Tribunal Federal, em um manicômio judiciário. Um manicômio. Tudo que se produz em torno desses julgamentos são questionáveis. Olha o caso da Débora, a gente pode citar inúmeros casos, mas o caso da Débora é o mais conhecido dos brasileiros. A cabeleireira que usou um batom para pichar uma estátua, escrevendo a frase "perdeu o mané", 14 anos de prisão. Então, querer sustentar isso como golpe é maldade. O próprio ministro da Defesa do governo Lula disse que não foi golpe, que foi uma desordem, golpe não. Botaram o Bolsonaro para dentro do inquérito, o acusam de depredação ao patrimônio público, só que Bolsonaro estava, como todo mundo sabe, lá nos Estados Unidos. Como consegue fazer isso? Como que alguém lá dos Estados Unidos consegue depredar patrimônio público lá em Brasília? E o mais incrível no meio a tudo isso é que a PGR, Procuradoria-Geral da República, produziu uma peça, fruto de uma fantasia, e o senhor procurador Paulo Gonet, o que fez? Enviou essa peça, a denúncia contra o presidente Bolsonaro, para o Supremo. E o Supremo, como a gente sabia, acabou acatando, porque esse era parte do jogo. Então, fica difícil, porque é a nossa mais alta corte. A gente precisa dela, fortalecida, com credibilidade, para quando ela tomar uma decisão, os brasileiros falarem, não, foi a coisa certa, a decisão foi certa. Mas do jeito que está, golpe. Que golpe? Na verdade, essa narrativa é um festival de vingança, de maldades. Se
esses atos do 8 de janeiro, fosse tudo isso que eles falam, não seria golpe. Poderia até, se fosse além, tivesse uma organização, tivesse umas forças armadas por trás, homens armados, não deveria ser chamada de golpe, mas sim de contragolpe. Contragolpe. E por que isso? Porque o golpe, na verdade, foi dado pelo sistema, pelo Supremo Tribunal Federal em especial. O golpe já tinha sido dado lá atrás. Não foi pela direita em 8 de janeiro, não, foi pelo sistema, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, lá atrás. E começou como? Quando impediram Bolsonaro de nomear Ramagem para diretor da Polícia Federal, quando os ministros se revezavam entre si para pedir informações a todo tempo ao governo Bolsonaro, coisa que hoje eles não fazem, está acontecendo um monte de coisa aí, não se vê ministro dando 5 dias, 24 horas ao governo para se informar. Quando do processo eleitoral, Bolsonaro foi proibido de dizer verdades sobre Lula, enquanto que Lula poderia dizer mentiras sobre Bolsonaro. As propagandas de Bolsonaro, que não foram vinculadas no período de campanha, no Nordeste e no Norte do país, prejudicando o candidato em mandar sua mensagem para o eleitor. Foram inúmeras perseguições a candidatos de direita, somente de direita, desmonetização de rede social, suspensão de redes sociais, multa a partidos de direita, ameaças as mais diversas. Mas eu queria fazer uma correção aqui, eu falei que começou com Ramagem, não. A ditadura e o golpe de Estado no Brasil não começou com o impedimento do Ramagem para diretor da Polícia Federal. Começou com a soltura do Lula. Tiraram o Lula da cadeia, o descondenaram e o habilitaram a ser candidato, dando no que deu. E todos sabemos que Lula é um fantoche dos globalistas, é um peão do sistema, que não tem apreço nenhum pelo Brasil e pelos brasileiros, mas que tinha esse verniz de alguém que tem a possibilidade de carregar consigo o povo dele. E hoje nós estamos aí. O verdadeiro golpe ocorreu sim. Quando tiraram o Lula da cadeia e o descondenaram. Agora, senhoras e senhores, podem ter a mais absoluta certeza. A anistia virá. Todos esses presos políticos, para não dizer sequestrados do Estado e do sistema, serão anistiados. E todos aqueles que promoverem esse festival de arroubos autoritários, por certo, vai pagar e paga caro, não pode ser diferente. O Brasil não merece isso. Não merece. Não merece. É indecente querer dizer que o que houve no 8 de janeiro trata-se de um golpe de Estado. Golpe de Estado é transformar o maior líder político desse país em inelegível, sendo que ele não cometeu crime algum e que o objetivo dessas decisões é tão somente tirá-lo do jogo político. Isso é golpe. Isso é golpe. Graças a Deus que o povo brasileiro tem uma cota de paciência e sempre opta pela medida mais acertada, que é as vias democráticas. Porque os homens do sistema estão subestimando a população na sua capacidade de reagir, os fazendo de bobo e não levando em conta que paciência tem limites. O que custa fazer a coisa certa? O que custa buscar a paz?
O que custa usar a Constituição e as regras democráticas para balizar decisões? Fato é que esse sistema que aí está vive sugando o sangue e o suor do povo e, ao mesmo tempo, sabotando o Brasil. No 8 de janeiro, não houve golpe. O golpe aconteceu quando o Supremo colocou Lula em liberdade e o descondenou, habilitando para disputar as eleições e fazer o que está fazendo com o nosso querido Brasil.